6 de dezembro, aqui na programação da Rádio Mirante FM, e dando continuidade a este programa especial feito com muito carinho para os nossos ouvintes, além da nossa super programação musical, das nossas informações, das nossas promoções incríveis. A gente também tem convidados especiais aqui no nosso programa. Agora é hora de aplaudir mais um convidado. Tem entrevista no ar, Mirante FM. Elô Batalha, olha, é com muita honra que nós temos agora o prazer de receber aqui no nosso estúdio uma convidada pra lá de especial. Elô Batalha, apresenta pra gente aí a nossa convidada de hoje aqui no Deixa Eu Te Contar. Nilo Gomes, gente, hoje nós temos a maior honra de receber aqui a Daniele Azobel. Nós estamos aí no mês de dezembro, né? Essa semana recebemos aqui a Sâmia Barros. Na terça-feira nós recebemos também uma dermatologista pra gente falar sobre o dezembro laranja, né? E nada mais justo do que a gente finalizar a semana trazendo também essa psicóloga maravilhosa pra gente falar sobre esse assunto, né? Sobre a importância do acompanhamento psicológico, não só, né, nesse dezembro laranja para falar do câncer, mas em várias etapas da vida, né? Então, Dani, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Deixa Eu Te Contar. Boa tarde a todos os ouvintes, é com muito prazer que eu estou aqui. Muito obrigada, Elô, muito obrigada, né, que estão recebendo com a casa aberta. Já tivemos algumas discussões, algumas conversas aqui enquanto estávamos fora do ar, e estamos prontas a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que o ouvinte tiver, e claro, se vocês quiserem, né, que a gente possa estar contribuindo. Doutora, a gente estava aqui conversando, né, nos bastidores em off, e uma das coisas assim que mais me deixou surpreso foi você falar assim com tanta propriedade, né, e respeito de que cada ser humano é um ser diferente, né? Então a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha porque nós não somos praticamente iguais, né? Não temos nem como ser. Na prova disso que quando a gente sai da maternidade, uma mãe vai ter seu bebê, um casal, né, vai ter seu bebê, a primeira coisa que eles fazem para identificar aquele bebê é o quê? É a digital. Então, se nós temos uma digital única, você tem a sua, Elô tem a dela, eu tenho a minha, e todas as pessoas, né, todos os habitantes, 8 milhões de pessoas têm a sua digital, como que nós podemos ser iguais e como que essa caixinha pode caber todos, com conceitos, padrões, comportamentos, ou o que quer que seja. É isso aí. Então, nesse momento, doutora, a gente também começa a perceber que o olhar do psicólogo, ele é muito amplo, né? E muitas vezes a gente fica, mas o psicólogo de fulano de tal disse que o melhor remédio, a melhor forma de lidar com determinados comportamentos é esse, né? E as pessoas acham que aquilo que funcionou para o João vai funcionar para o Chico, né? Perfeitamente. E é bem diferente, né? É muito diferente. Porque o que funcionou para o João, funcionou dentro de uma realidade, de um contexto, de um histórico de vida específico e dentro daquilo que o João representava ou significava naquele momento. E o Chico vem de uma história consequentemente totalmente diferente, mesmo que seja gêmeo. Porque, né, os pais de gêmeos tendem a perceber exatamente o que difere um do outro, por mais similaridades biológicas e comportamentais. Mas cada um tem a sua digital. Então, não temos como definir um padrão de conduta ou ferramental, né, de habilidades, de forma unânime e universal. Entendi. Doutora, é aí onde que existe uma grande diferença, né? Por exemplo, a pessoa está com uma dor de cabeça, né? Aí ela tem um remédio indicado pelo médico que vai funcionar exatamente para aquela dor de cabeça ali, específico para isso. Então, eu posso tomar eu tô com dor de cabeça, tomo aquele medicamento que minha esposa tomou. Mas no caso de um problema em que precisa de uma ajuda de um psicólogo, isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Então, por isso que a importância, né, do profissional que trabalha na psicologia, desse contato, dessa história, de conhecer, aprofundar, entender que cada indivíduo tem as suas particularidades. Perfeitamente. E até na questão da dor de cabeça, ela vai até passar, porque ela tem substâncias inibidoras, que inibem a dor, né? Que evitam que essa mensagem, essa informação de dor perdure. Mas, de fato, qual é a causa da sua dor de cabeça e qual é a causa da dor da cabeça da sua esposa? Porque a bioquímica de cada um interage com o medicamento de forma única também.
E aí que a gente acaba fazendo uma confusão, né? Porque a gente entende, a busca que minha esposa usou, eu também posso usar. O psicólogo de João falou, eu também posso fazer. Porque a gente acaba entendendo, mesmo sem querer, que existe um padrão correto, que existe uma forma correta, que existe uma receita, sabe? Uma receita de sucesso, uma receita de bem-estar, uma receita de saúde, uma receita de ter sucesso profissional, sucesso social. Na verdade, não existe. Ela inexiste. A receita, ela é que nem bolo. Você pode ter ali o papelzinho listruindo, dizendo a quantidade de cada ingrediente. Mas na hora que você for fazer o bolo, Nunca vai sair igual. Não vai. É isso Não aí. sai, porque tem um toque, tem algo além do que o mero objetivo. E a gente tende a ignorar isso. E aí começam os entraves ou as dificuldades, né, pessoais. Porque como é que funcionou para você e não está funcionando para mim? Então, eu tenho alguma coisa errada, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, o erro sou eu. E aí você acaba internalizando, né, ou vendo como um problema quem você é. Doutora, você falou agora uma coisa espetacular. Essa analogia ao bolo, a gente pode encontrar uma série de representatividades dentro desse universo. Ou seja, eu vou produzir um bolo, a Elô Batalha vai produzir um bolo. Então a gente vai usar os mesmos ingredientes, o mesmo fogão, o mesmo ambiente, mas o meu bolo vai sair diferente do dela. Bom, o dela saiu muito bonito, o meu saiu um desastre. Então o problema não sou eu, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu que sou um péssimo confeiteiro. Não é bem isso. Então, assim, a coisa é de um ambiente muito mais amplo, né, doutora? Muito a questão de você dizer assim, olha, eu sou péssimo nisso, né? Ou então, fulano de tal é bem melhor do que eu, porque essa individualidade do ser humano é que faz a coisa diferente, né? Até porque quantas vezes você fez bolo? Também tem isso, né? Quantas vezes você fez bolo? Então quer dizer que você iniciou, se aventurou em uma nova, né, em algo novo, e aí pelo resultado que você teve, que eu não sei se foi péssimo ou não, mas você está qualificando já como péssimo, ou seja, não saiu igual a da Elô, que saiu grande, fofinho, você é péssimo? Como é que a gente define isso? É muito complexo isso, né? É bastante complexo, né? Porque, veja só, o que é brownie? É um bolo solado. E não é gostoso? Então, como é que a gente define o que é péssimo ou não é péssimo? Né? Então, tem essa claro que a gente tem definições no dicionário para cada termo, para cada palavra, né, que nós utilizamos. As línguas de maneira geral, no nosso caso, o português. Mas o objetivo não é o que define tudo. Você sabe me dizer, assim, uma curiosidade, né, que eu vou sugerir, conversar com os ouvintes também, o que define o que é certo e errado? Como é que a gente chega nessa conclusão do que é certo e errado? Como? Nós somos, antes de qualquer coisa, seres biológicos. Então, a nossa natureza biológica é a que tem primazia sobre toda e qualquer situação. Se nós não tivermos as nossas condições primárias satisfeitas, o que é a condição primária? É tudo aquilo que me ajuda a me manter vivo. Me ajuda não, que é necessário para me manter vivo. Respirar, se me alimentar, ingerir água. A questão da sexualidade também, porque aí está relacionada à manutenção da espécie. Ou seja, são questões instintivas e biológicas. Se eu não tiver essas necessidades atendidas, é impossível eu galgar qualquer outra coisa além de um prato de comida para minha refeição, por exemplo. Né? Então, se meu cabelo tá comprido, tá arrumado, tô arrumada, se fulano gostou da minha voz, não me interessa. Se eu não tiver a necessidade básica atendida. Então, para eu passar para as próximas necessidades, né, que nós vamos, a gente subir essa escalada, tem um autor, o Maslow, ele fala bastante da pirâmide da necessidade, né? Então, se eu não galgar, se eu não atingir a base das minhas necessidades, é pouco provável que eu me aventure nas demais. Então, nesse sentido, a gente acaba ignorando que somos seres biológicos e vivemos em função do que o nosso contexto nos ensina como certo e errado. Aqui, no Brasil, é errado ter 2 mulheres. Mas e na Índia? Né? Então, quem está certo, quem está errado? Nós somos certos por ter só uma, eles estão errados por ter 2? Nós comemos animais, eles não.
E aí, o que vai definir? Então, lá é errado comer animais. Aqui é correto. Então, esse conceito de certo, errado, bom, ruim, péssimo, maravilhoso, ele é um conceito construído socialmente. E aí, a gente acaba pegando esse conceito, que é temporal. Veja o exemplo do que era beleza há 100 anos atrás. O que é beleza hoje? Maquiagem, todo ano, né? De 2 em 2 anos você muda. É um lápis aqui, que deixou de ser, porque então... Doutora, eu vou contar aqui uma história aqui. Eu não sei se eu posso dividir isso, né, nesse horário aqui, porque tem muita gente que pode achar, mas está falando isso no rádio e tudo. Eu lembro que nos anos 80, né, as mulheres que tinham seios pequenos, né, era moda, né? Poxa, fulano de tal tem um seio tão pequenininho, tão lindinho e tudo. Aí chegaram os anos 90, são as mulheres que começaram a tornar... uma fartura. Exatamente. Aí veio os anos 2000, aí veio o silicone. Cara, é uma loucura, né? Eu lembro que eu tinha uma prima lá em Teresina, que ela tinha uns seios muito grandes. Ela tinha um sonho de fazer uma cirurgia e diminuir os seios. E ela fez, diante de muita dificuldade, a família se reuniu e tudo, fizeram uma vaquinha lá, conseguiram fazer a cirurgia. Ela ficou muito feliz e tudo. 5 anos depois, ela estava triste, entristecida, porque ela disse, poxa vida, eu tenho tanta saudade daqueles meus seios pardos. Ou seja, essa coisa do comportamento, né, vai mudando, né? Vai mudando. Eu lembro que há um certo tempo atrás era sinônimo de liberdade, era bonito, as pessoas apareciam fumando, né, na TV, nas novelas. A pessoa entrava na casa da outra, a primeira coisa que oferecia era um uísque, né? Era charmoso demais e tudo. Hoje em dia, cara, você não consegue ver essa imagem de beleza, de uma coisa de normalidade, nas pessoas que fumam, né? Com certeza. Só aqui um parênteses, né? Eu li um livro do Augusto Cury chamado A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. E ele fala justamente sobre o que ele intitula lá no livro como o PIB, que é um padrão inatingível de beleza, né? As pessoas, elas buscam uma beleza ali de revista. Hoje em dia, com a inteligência artificial, né? As mulheres chegam num salão, olha, eu quero esse cabelo aqui, um cabelo feito por inteligência, uma cor feita ali por inteligência. Então é um padrão realmente inatingível de beleza, né, Dani? Porque, na verdade, aí é que entra a questão do conceito generalista e único. Se entende que para ser bela existe uma fórmula específica. Lembra a história do bolo? Nós temos até a receita. Mas cada um vai fazer do seu jeito. E aí a gente passa a ignorar quem se é. Então, a gente estava conversando, né, nos bastidores, e aí eu pontuei a seguinte questão. De que nós fomos criados, nós aprendemos aprendemos entre aspas, nós ouvimos muito falar-se de empatia. E aí, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Mas normalmente nós utilizamos essa empatia vendo o outro e colocando naquilo que eu considero como importante. Então eu vou ficar sensível a certos tópicos e temas que são com relação ao outro, que é importante para mim. Exatamente. Né? Entendendo que a condição do outro não é uma condição tão favorável, ou é favorável a partir da minha lente. E por mais que eu queira ter a lente igual ao outro, impossível, são ângulos diferentes. Doutora, você traduziu algo assim muito importante no que acontece hoje na política, né? As pessoas falam muito, olha, a gente devia ter mais empatia, né? A empatia para com o outro é aquilo que ele quer para ele, né? Então ela quer que aquela pessoa, né? Da forma como está se vivendo, sim. Mas o termo empatia pressupõe-se perceber o outro dentro daquilo que é significante para o outro. Só que nós não aprendemos dessa forma. Nós aprendemos que, na verdade, o mundo é uma representação daquilo que eu desejo e quero. E aí, o conceito fica frágil, né? Se perde, de fato, a utilidade e o significado. Porque, você não é empata, você não está sendo empático, mas o que você quer que eu viva como você vive? Isso não é empatia. Isso, na verdade, é imposição. E você citou, né, de fato, é exatamente isso que vem acontecendo, mas não só na política, mas de maneira geral. Como ela trouxe a questão, né, da ditadura da beleza. Você estabelece um perfil de beleza, um perfil comportamental, e isso é entendido como unânime. E você deixa de se perceber. Mas como assim deixar de me perceber? Eu não olho no espelho, não. Você olha a sua imagem
buscando identificar o que te falta diante daquele padrão, ou diante daquela conduta, ou diante de qualquer conceito que você esteja avaliando, ou que seja significativo para você. E aí, quando você faz isso, por que a gente faz? Mas, gente, eu me olho, ninguém se ignora intencionalmente. Nossos olhos são voltados para o mundo. E nós vivemos cuidando com o que o mundo, né, pode fazer, ou que eu posso buscar no mundo. Mas nós não somos treinados no sentido de desenvolver a habilidade de perceber a si próprio. Então, como você falou da sua prima, possivelmente nessa época, os seios fartos era problema. E, de certa forma, se não bem acompanhado, educação física, por exemplo, para manter postura, isso traz um desconforto físico. Mas a mudança, né, a redução do seio dela não foi respaldada no que significa para ela, percebe? No momento que 5 anos depois ela sente falta, ela se arrepende, né, dá sinais de que, poxa, eu não devia ter feito, poxa, eu tô com saudade, a decisão dela foi embasada no quê? Nela? Possivelmente não. Ou na sociedade, né? Perfeitamente, ou naquele contexto. E aí a gente deixa de buscar como significa para mim e busca como importante o que significa para o outro. Doutora, aí agora eu quero ir para um caminho mais atual. Como que isso tem mexido na saúde das pessoas? O que isso tem provocado na saúde das pessoas? Aonde entra o papel do psicólogo para desvendar isso? Primeiro, provocá-lo a pensar sobre si mesmo. Primeira coisa de tudo, né? Então, normalmente quando as pessoas resolvem procurar um psicólogo, elas já vieram de várias outras indicações, a ginecologista, o urologista, o cardiologista, outros médicos indicaram, e não foi só não foi só uma vez, até ela chegar até passar medicação, né, psicotrópica para elas, até elas chegarem no psiquiatra. E depois do psiquiatra, ainda existe mais uma resistência para buscar o psicólogo. Então, primeira coisa, ainda se existe um mito muito grande, um tabu, uma percepção muito negativa em torno de quem busca psicólogo, né? Então, isso é importante a gente deixar claro, que por mais que a pandemia tenha trazido luz a esse tema, e de fato muitas pessoas depois da pandemia ou durante a pandemia entenderam, perceberam, sentiram na pele, né, a questão da saúde mental, e aumentou o número de procura, mas ainda assim há muita resistência. Então, primeiro passo, primeira coisa que pode contribuir é pensar sobre si mesmo. Se auto-perceber, né? Se auto-perceber, porque como eu falei, nossos olhos são voltados para fora. A nossa lente é externa, é para o externo. E esse exercício de olhar para si, nós não temos, nós não fazemos. Você foi ensinado a fazer isso? De jeito Você nenhum. Não foi ensinado? Né? Não. Eu também não fui. E aí, quando acontecem situações ao nosso entorno que nos geram algum tipo de desconforto, seja ele da natureza que for, nós tendemos a ou nos culpar, que nós nos colocamos naquela situação, Sim. ou que nós não estamos tendo controle, somos descontrolados, que meu organismo está errado, então não era para eu estar desconfortável, era para eu estar confortável naquilo. E a outra coisa é entender que tem que sumir. Mas, na verdade, o desconforto acontece para quê? Já viu um bebê nascendo? Quer dizer, já, né? Como o bebê... O que é importante? O que é necessário para se manter uma vida durante um bebezinho? É o quê? Se ele ficar na barriga da mãe, é confortável. Ele está aquecido. Ele está protegido de barulho. Ele está protegido de impacto. Ele não tem que digerir, gente. Ele se alimenta só com o néctar do que a mãe oferece para ele. Existe um lugar mais confortável que esse? Não tem. Não tem. Ouve ali o coração da mãe, né? Aquele ali, ele sabe que ali ele está seguro, está protegido, tem o elo, né? Responde diante de estímulos externos a uma certa altura da gravidez. Sim. Mas aí, o que acontece se ele ficar na barriga da mãe? Se ele ficar nesse lugar confortável e maravilhoso, que é a placenta, o buchinho da mãe. Mas vai chegar um momento que não dá mais para fazer isso, Ele e a né? mãe vão morrer. Então, é essencial para a vida ele passar pelo nascimento, que é desconfortável. Então, o que é o choro do bebê? É o pulmão que começou a trabalhar, é o ar entrando, dói. Quando ele vai para academia, você nunca trabalhou uma musculatura, ou passa muito tempo parado, qual é o efeito no dia seguinte? Você não anda.
Ou se for nos Todo braços, dolorido. Toda dolorida. Se for os braços, você não consegue levantar para pegar um copo. Por quê? Porque a musculatura estava parada. A mesma coisa o bebê. Ele tem a ferramental, a estrutura biológica para respirar, para digerir, para andar, para pensar, mas ele não precisava usar. E o desconforto vai ser a base para ele respirar, para ele digerir, para ele poder ser um ser, né, viver, para ele ter autonomia sobre si. E a gente tenta sempre te sair do desconforto, não que a gente deva permanecer em situações desconfortáveis, mas significando que o desconforto é algo extremamente negativo. Ele é desconfortável, não é agradável estar. Mas existem desconfortos que são importantes para a gente fazer esse processo de transição. Evolução, né? Adolescência, puberdade. É outra coisa que a gente tem que passar, né, doutora? Precisa passar, é um rito de passagem biológico e social. A universidade, a questão do vestibular. Doutora, emprego. Essa sua entrevista está sendo uma das entrevistas mais disruptivas que já tivemos aqui. Que a gente recebe aqui muitas vezes alguns profissionais e, com todo respeito, eles seguem uma rotina de discursos, né? É aquilo que quase todo mundo tá defendendo e tudo. E a senhora trouxe aqui um olhar diferente, né, da questão biológica, né? Você está colocando a biologia do ser humano em primeiro lugar. E isso faz todo sentido. A gente não teve nenhuma dificuldade para entender isso e entender o quanto que são poucos profissionais que têm essa coragem que a senhora tem de falar isso, chegar no ar e dizer assim, não, a gente precisa falar sobre isso é importante, esse olhar. E eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando agora essa entrevista, as pessoas mais sensíveis ao assunto, né, elas vão perceber o quanto que é importante esse seu depoimento aqui. Me diga aqui uma coisa, você muitas vezes está aí no trabalho e já recebe lá um paciente, um cliente, que ele já vem assim, já passei por isso, pelo aquele, pelo doutor, tal. Você acha que está na hora de inverter esse processo, em alguns casos, antes de tudo procurar um psicólogo para você respeitar essa sua biologia? E eu acredito que muitas vezes você vai até ajudar o processo de recuperação e de cura, né? Porque muitas vezes você já passou ali por uma série de outros médicos e tudo, mas aquilo que não vou dizer a motivação, mas aquilo que é a raiz do seu problema, ela estava ali dentro de você. É que quando a gente procura um médico, nós procuramos porque nós sentimos algo e nós entendemos que o nosso biológico precisa calar. Então, não é errado você procurar um médico, pelo contrário, é importantíssimo você ter esse cuidado com o seu corpo. Com o seu corpo no sentido biológico da coisa, com a casinha que você mora, que é o seu corpo. A grande questão é que nós buscamos o médico para solucionar uma dor. Então, eu quero... lembra da história do desconforto? Eu quero calar minha dor de cabeça. Então, eu vou tomar uma medicação. A dor de dente. Eu quero calar. Mas a dor do dente, ela está sinalizando o quê? Vamos pensar. Que existe algo, é o teu corpo conversando com você e pedindo, mandando sinais, por favor, me olhe, aqui tem alguma coisa que não tá comum, que não é igual a todo mundo, mas tem alguma coisa aqui no nosso equilíbrio, naquilo que a gente conhece como casinha, né? Como ser, que não tá funcionando como sempre funcionou. Que não está funcionando como habitualmente funcionou. Por exemplo, como era para funcionar. Como era para funcionar dentro do próprio conceito, né? Porque assim, na casa da adolescência, por exemplo, a puberdade, o corpo chama atenção para esses sinais que estão acontecendo. Mas ele está chamando atenção não porque isso é errado, ele está chamando atenção porque está estranho a ele. Então vem de uma infância onde existe um padrão comportamental, biológico, de funcionamento, entra na puberdade, então tem um choque. E aí o choque, diante daquilo que o corpo não conhece, ele vai dizer, ei, por favor, tem sinal de fogo aqui. E às vezes nem é sinal de fogo. Às vezes é só uma fumaça. Quem que vai avaliar isso? Quando você parar para se observar, para poder entender, buscar os elementos para poder entender se de fato é fogo. Só que na hora que vem esse chamado do corpo, a gente já entende. Meu Deus, é um incêndio, está acabando o mundo. E aí a gente tende a catastrofizar
né? Entender que, de fato, é algo muito ruim, negativo. E aí é que a situação acaba degringolando para outros caminhos, sabe? Você sai de uma mera conversa, corpo você, para algo que é algo doentio, né? Algo disfuncional, mais propriamente falando. Porque você passa a ver o seu funcionamento como anormal. É isso aí, doutora. Eu vou pontuar aqui 2 exemplos assim recentes que eu vi de atletas. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, tá com, parece, não sei a idade dele, mas parece que tá nos 40 ali. Muitos jogadores, né, bem mais novos do que ele, já pararam, né, por problemas de contusões e tudo. E aí um repórter perguntou para ele: você tem ideia de quando é que você vai parar? Ele disse: enquanto meu corpo me permitir jogar em alto nível, eu vou jogar, né? E ele falou que era o corpo dele que ia avisar ele. Já teve outros depoimentos de que outros atletas disseram: eu queria estar jogando até hoje, só que meu corpo não deixa, meu corpo já mandou o recado que não tem mais condição. Ele pensava o drible, só que o corpo não reagia, né? Não fazia mais como fazia antigamente. Pensava em correr e não tinha ainda pulmão para isso. Então faz muito sentido essa questão biológica, né? De olhar para si, para entender o que é que seu corpo está mandando de mensagem, né? Pois é, e aí eu faço o link e o fechamento com a sua pergunta anterior, porque não é só a questão do biológico e vou procurar porque tudo vai se curar com o psicólogo. Não, nós somos um complexo. Aí eu vou usar, né, um termo da filosofia bem antiga, e os percussores dos estudos da mente falam que nós somos compostos de 3 entidades, 3 partes. Corpo, mente e espírito. O corpo nada mais é que o biológico. Eu não existo, nada de mim existirá sem o biológico. Sim. Mente está relacionada com o quê? Com a razão. Com tudo aquilo que nós criamos no nosso contexto como certo e errado. Então é um conceito social. Porque o que é racional certo aqui não é racional certo ali. Claro que nós somos ser pensantes. Eu não estou falando de especificamente falando das características da espécie, né? O homem, sapiens, pensa. Sim, ele tem essa possibilidade de racionalidade. Mas se ele for criado com macacos? Se ele for criado por gatos? E se ele for criado em algum contexto onde o pensar não é estimulado? Certo? Então, vem a mente que está nesse contexto racional, pressupondo o contexto social. Então, ele é estabelecido socialmente e ele é temporal. O biológico, ele é atemporal. Você vai ter todas as estruturas independente do contexto, do momento histórico. E aí vem o espírito, que é o quê? A psique. Então, esses 3, eles precisam estar entrelaçados. Na verdade, não precisam, eles são. Só que nós tendemos a viver como se fossem ou priorizando um, excluindo os outros, e quando priorizando um, ou quando, mesmo que considerando, de forma desconectada. Então, é importante buscar um médico? Você não vai ver quando você sente algo diferente no coração, ou na cabeça, ou no músculo, você não vai no estômago, né, no rim, você não procura um médico? E o que faz não procurar um psicólogo? Por exemplo, quando você está, de repente, até com dúvidas com relação à tomada de decisão. Porque nós não temos, assim, é importante a gente, não vou nem colocar se conscientizar, porque aí eu caio nesse conceito que todo mundo dá muitas receitas sobre tudo, né? Mas assim, qual é a probabilidade de você ter todas as ferramentas desenvolvidas só porque você é adulto? É muito pouca, né, doutor? Com certeza. Na verdade, é inexistente. Porque para você desenvolver qualquer habilidade, você precisa ter vivenciado. E você consegue vivenciar todas as infinidades de possibilidades? Tem como a gente vivenciar isso? Não numa tem. vida só? É muito complexo. Muito complexo. Compreende? Uma mesma situação, ela tem infinidade de possibilidades de ser vivenciada. Então, nesse contexto, como é que eu, né, entendo, ou posso entender, ou como fica esse entendimento de que uma área que trata de uma parte, né, auxilia numa parte daquilo que me compõe, é desnecessário. Ou, se eu procurá-la, eu sou menos ou mais, me qualificar de alguma coisa, de alguma forma, compreende? Esse é o ponto. Eu falo do Cristiano Ronaldo, na verdade ele vê tudo como uma coisa só. Ele é um complexo, ele é um todo. Ele não é o corpo que está lá driblando.
né? Perfeitamente. Ele percebe a finitude das possibilidades biológicas, mas também percebe a finitude das possibilidades do contexto dele, da psique dele. Tivemos recentemente, eu acho que a Simone, né, a atleta da equipe de atletismo. De ginástica. Exatamente, a ginasta. Ela estava preparadíssima. Ela tinha todas as técnicas, ela fez todos os treinamentos, então o biológico dela estava preparadíssimo, foi treinado para desenvolver, né, a série que ela precisava desenvolver. E o que foi que aconteceu? Ela não conseguiu. Mas o que foi? Ela não foi treinada? Não existia todo um contexto social que estava apoiando, ali auxiliando no processo? O corpo dela também não teve o preparo? O que foi que aconteceu? Tinha um outro elemento que normalmente a gente deixa passar. Ignora. Por não ser palpável. Entendi. Não é palpável. Doutora, e eu queria que a senhora deixasse aqui para finalizar, onde a psicologia ela vai agir como um farol na vida de cada indivíduo. Olha só, eu trouxe, né, eu acho que eu posso fechar com isso. A doutora Nete Guimarães, ela estudiosa dentro da área, ela apresenta a seguinte teoria. A seguinte questão. Nós temos os neurônios cerebrais, né? Então, o neurônio é uma célula com muitas possibilidades de ligamento. E nós temos substâncias químicas no nosso cérebro, que chama-se neurotransmissores. Muito tempo atrás, se entendia que os neurotransmissores ficavam especificamente no cérebro. Então, endorfina, cérebro. Dopamina, cérebro. Cortisol, cérebro. Só que não. O que acontece? Esse neurotransmissor, ele se liga a uma cadeia de aminoácidos e ele facilitando o derramamento dele em todo o corpo. Então, se eu tô triste, meu baço tá triste. Se eu tô feliz, meu rim tá feliz. Se eu estou com raiva, os meus ossos também sentem a raiva. Então, esses neurotransmissores, eles estão ligados a emoções e a questões comportamentais. Isso não é espiritual, metafísico. Isso é biologia, isso é físico, é palpável. Então, se eu estou com raiva, se eu me sinto, né, digamos, me vejo como vítima, possivelmente, todas as minhas células do corpo vão se ver como vítima, vão se importar como tal. E aí, o que acontece? Sabe qual é a segunda célula de maior conectividade com neurotransmissores? São as células de defesa. Leucócito, macrófago. E aí, o que acontece? Na hora que eu me vejo como vítima, que eu me significo diante de uma situação de que eu sou a vítima, ou seja, eu sofri a violência, né? Então, eu não tenho o que fazer, não há o que possa ser feito. As minhas células de defesa vão se portar como vítima, como que não se há nada a ser feito. Então, elas congelam, não existe atividade cerebral. Consequentemente, elas não são produzidas. E aí, todo o corpo passa a vivenciar o ser vítima, né? Entendi. E aí, a imunidade baixa. E aí, como é que eu posso falar? O problema que estava guardado lá no engavetado, ali resolve. Perfeitamente. E aí entra a questão, porque nós tendemos a excluir que, né, dopamina é só... Não, na verdade, todas as emoções, elas são derramadas no nosso corpo. E a gente tende a entender que expressar a emoção é um problema. E aí nós tendemos a calar. E buscamos resoluções objetivas. E deixamos de considerar, por exemplo, o conceito que cada um tem sobre aquela determinada situação. Porque às vezes nem é a situação. Às vezes é como eu percebo. E aí entra a questão do psicólogo. De auxiliar você a se perceber. Porque nós não somos treinados a nos ouvir. Nós somos treinados a nos colocarmos no mundo de uma forma funcional e adaptada. E aí a gente acaba nos deixando de lado, nos deixando, né, deixando de dar atenção para uma área ou para uma parte que é muito importante. Sem a psique, né? Vamos colocar aqui, sem a nossa alma, sem a psique, como é que eu significo o prazer? Não tem como significar prazer. Não tem. Por mais gostosa que a comida seja, a nossa depressão. É verdade. Tem prazer em coisas que antes eram prazerosas. Seja a comida,
seja companhias, seja vivências, seja hobbies. É isso aí, doutora. Gente, o nosso papo aqui foi espetacular. Maravilhoso, Lobatária, né? Que aula a gente teve hoje aqui, né, doutora? Demais. E se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira, Fica né? assim, fica assim. Será um Já prazer. tivemos aqui uma consulta aqui gratuita com a doutora. E Dani, você tem, doutora Dani, né? Você tem algum Instagram profissional onde o pessoal pode acompanhar um pouco o seu trabalho? Eu tenho sim. Psico Daniele Zobel. Perfeito, então. Psico Daniele Azobel. Você pode encontrar. É Daniele com 2 L's? Daniele com 2 L's, por favor, exatamente. Obrigada, Elô, por esse detalhezinho. Esse pequeno detalhe que diz faz a quem eu diferença. sou. Ah, doutora, foi bom demais ter você aqui no nosso estúdio. Eu falei pra você que você é uma pessoa incrível, muito inteligente, corajosa, porque você tá aí, olha, na contramão de muita gente que tá aí. Mas vamos pegar todo mundo aqui, vamos nesse discurso aqui, né? Você veio com uma ideia totalmente disruptiva, de como que a psicologia ela é importante e ao mesmo tempo ela, assim, as coisas que você falou aqui descortinou muitos mitos, né, que as pessoas têm, né? E quando você falou assim, olha, o ser humano é único, né? Você tem que conhecer a biologia, a sua biologia, respeitar quem você é, o que Deus... Sua condição. A sua E condição. condição não é sinal de ausência de saúde, mas a condição é quem você é. É Então, isso mesmo. Toda a base é exatamente essa. Então, o trabalho do psicólogo, pelo menos da forma como eu trabalho, eu já não posso, né, colocar e mencionar os colegas, cada um tem a sua metodologia, mas a forma com que eu trabalho pressupõe exatamente isso. Você é o único. O meu papel enquanto profissional, enquanto alguém que estudou, é ser uma ferramenta que possa lhe auxiliar a ser o melhor que você pode ser. Maravilha. Quer aproveitar para desejar aí aos seus amigos, familiares aí um ano novo maravilhoso, abençoado? Com certeza. Desejo a todos, familiares, né, amigos, os ouvintes da rádio, um feliz ano novo, né? Que a gente possa descortinar muitos tabus que ainda nos assombram e acabam impedindo da gente ser o melhor que pode ser. Parabéns, doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Tivemos a honra hoje de receber a doutora Daniele Azobel, tá bom? Daniele com 2 L, tá bom? Não esqueça, né, Lu? É isso mesmo, gente. Vai lá no Instagram, Psicodaniele com 2 L's, Azobel, para você acompanhar esse excelente trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Feliz ano novo, doutora. Feliz ano novo. Música volta já! Fique